Fala aí, pessoal, aqui é o professor Luiz, trazendo mais uma questão de eletroquímica, questão bem simplesinha, sobre a pilha de Daniel, né? Ele está aqui, ele tá dizendo que a pilha de Daniel, John Daniel, que foi inventada em 1836, é uma célula que pode ser descrita resumidamente pela essa figura que está aqui. Nessa célula, o eletrodo de zinco, que está mostrado aqui, é denominado de ânodo. Então, essa parte aqui é o ânodo. O ânodo em uma pilha, ele é o polo negativo. Enquanto o cátodo, que é formado pelo eletrodo que tem o cobre, ele é o positivo. Aqui está mostrando o sentido dos elétrons, da esquerda para a direita, né, do zinco para o cobre. Aí ele quer saber só qual é o nome do processo que vai acontecer com o zinco e com o cobre. É bastante simples a pergunta, né, tem a parte histórica aí. Ele fala um pouquinho, mas a pergunta é bem simples. Então vamos tentar revisar, né? Eu tenho essa pilha que é formada por zinco e cobre, tenho aqui a ponte salina para equilibrar os íons em solução. O zinco, né, ele é o metal e aqui está sofrendo oxidação. Oxidação. Os metais têm essa tendência a sofrer oxidação, mas se você conectar dois metais mergulhados em uma solução e formar uma pilha, aí o que tiver maior potencial de redução, ele não vai sofrer oxidação, né? E o outro metal que tiver menor potencial de redução é ele que vai sofrer a oxidação. Ou seja, comparando o potencial do cobre com o do zinco, o potencial de oxidar do zinco é maior do que o cobre. Ou a gente pode falar também que o potencial do cobre em reduzir é maior do que a do zinco. Então, quem enferruja mais rápido entre o zinco e cobre vai ser o zinco, né? Já no cobre, eu tenho aqui uma redução, ou seja, ganho de elétrons. No zinco, os elétrons vão sair e no cobre, os elétrons vão chegar. Essa placa de zinco, com o passar do tempo, com o funcionamento da pilha, ela vai diminuir de tamanho. Então, aqui a placa diminui, está saindo elétrons da placa, e eu vou ter um aumento da concentração de zinco na forma aquosa, zinco 2+. Aqui está aumentando a concentração. A concentração de íons, zinco está aumentando. Então a coloração disso aqui vai mudar com o passar do tempo, vai ficar mais escuro, dependendo da substância também, né? Então aqui vai ficar mais concentrado. Do outro lado, acontece o inverso. A placa vai aumentar, vai ficar mais cheia, né? Porque aqui vai acontecer que o cobre 2+, que é ele que vai estar sofrendo aí a redução, ele vai se depositar nessa placa. Então essa placa vai aumentar de tamanho. Enquanto a concentração aqui de cobre 2+, vai diminuir. Então a concentração aqui fica menor com o passar do tempo. Aqui a concentração aumenta na solução aquosa de zinco, enquanto na de cobre vai diminuir a concentração de íons cobre com o passar do tempo, né? A equação, né? O que você vai observar na equação, ele não pediu, é a quantidade de elétrons que estão sendo trocados, né? O zinco, ele vai perder 2 elétrons para formar o zinco 2+, enquanto o cobre vai receber 2 elétrons, né? Então, quando eu for fazer a equação global, eu tenho que observar essa quantidade de elétrons para não errar aí na montagem da equação. Então, aqui, como a quantidade é igual, né, de elétrons trocados, então a gente não vai precisar multiplicar o valor das equações por nenhum número. Então, basta a gente somar a semi-equação do zinco com a semi-equação do cobre. Então, eu teria uma equação desse tipo, né? Zinco sólido, né? Mais cobre na forma aquosa vai gerar zinco na forma aquosa mais o cobre metálico. Então, aqui eu teria uma equação global que representa o funcionamento dessa pilha. Sim, mas qual é o gabarito da questão, afinal, né? A gente falou um pouquinho revisou um pouco aí sobre a parte eletroquímica.
Então, o que acontece? Acontece que no zinco eu vou ter a oxidação e no cobre, que é esse cobre que vai reduzir, né, ocorre a redução. Então, gabarito é a alternativa que tem oxidação e redução, respectivamente. Então, alternativa letra A. Oxidação do zinco e redução do cobre 2+. Tá? Não é o cobre sólido que vai sofrer redução, é o cobre que está em solução. E aqui é o zinco que vai sofrer a oxidação e não o zinco 2+. Gabarito letra A. Questão bem tranquila para a gente revisar os conceitos aí de eletroquímica. Essa foi a dica, a gente volta numa próxima trazendo mais questões e até mais.